paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar, já quase finalizando esse trimestre, sobre o tema Fé para crer na ressurreição de Cristo. Como disse a vocês, hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da morte e ao mesmo tempo da nossa fé para crer na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou então no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar. Com muita alegria, eu vou ter o prazer de receber vocês. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você e para a tua edificação aqui no canal, para que possamos então crescer juntos em nome do Senhor Jesus. Não se esquece que eu estou comentando essas lições para crescermos em Cristo. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar também o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar exatamente o esboço das nossas ministrações, das minhas ministrações, das aulas aqui, onde você pode estar utilizando esses recursos para poder edificar a igreja que você faz parte também. Você também pode utilizar os recursos de PowerPoint, slides que nós disponibilizamos para quem se torna assinante do Facilita EBD. A nossa proposta é uma assinatura trimestral que pode te ajudar muito a edificar a tua igreja, edificar você também e edificar os teus alunos. Está na descrição do vídeo, fica à vontade para analisar. Que Deus abençoe você. Eu espero que o Senhor te guie na palavra. Então, vamos para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que o Senhor confirme a palavra em teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na lição de número 12 deste quarto trimestre da CPAD. Neste quarto trimestre, aqui na classe dos jovens, estamos trabalhando sobre o tema Prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Tema da aula de hoje, lição de número 12, que vai cair no dia 17 de dezembro. Nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: fé para crer na ressurreição de Cristo. Então, a nossa abordagem de hoje passa pela morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, a aula de hoje é cristocêntrica, para a tua edificação, para a minha edificação também. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já oferece para a gente. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Salmos 49, versículo 15. Vale muito a pena realizar a leitura desse texto. A segunda está no resumo da lição. Você precisa ler o resumo da lição de forma consciente também com os teus alunos. E a nossa terceira leitura bíblica se localiza no texto bíblico de Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 7. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui, ministrando aula para você, junto contigo, sempre postando as lições no canal do YouTube às 18 horas. Toda terça-feira nós temos esse especial da classe dos jovens, às 6 da manhã. Nós já liberamos as lições lá no Spotify do pastor Janderson Nascimento. Você pode estar nos acompanhando por lá também. A partir das 17 horas, nós também postamos essa aula na Rádio Brasil FM 107.7. Inclusive, eu quero abraçar todos os nossos ouvintes do programa Voz da Assembleia de Deus que estão nos acompanhando através dessa ministração. Muito obrigado pelo teu carinho de estar nos ouvindo também através dessa palavra. E também, toda terça-feira, às 18 horas, nós postamos as lições da classe dos jovens com antecedência para que você em Cristo possa ter um conteúdo bíblico, dinâmico para a tua ministração. E eu espero muito que o Senhor fale contigo na aula de hoje. Na lição de número 12, escrita e comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, nós vamos parar para refletir em algo que faz parte da nossa fé em Cristo. Nós vamos trabalhar hoje a respeito da ressurreição de Jesus.
Para compreendermos a respeito desses fatos que comprovam a ressurreição de Cristo, que o cristianismo defende, que a nossa fé pentecostal também afirma, nós vamos parar para entender de forma muito clara também, de forma consciente, sobre o que a palavra fala a respeito da sua morte, para que possamos então compreender os fatos verídicos sobre a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus causa um impacto no mundo. A ressurreição de Jesus molda a fé do mundo. E é claro que a ressurreição de Jesus também traz um impacto tão interessante para o nosso coração em Cristo, conforme Stanley Orton, em seu texto, ele destaca de forma muito especial, abordando essa perspectiva da ressurreição sobre as doutrinas cristãs, ele destaca que a única esperança em reação e sobre redenção da humanidade está no sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Então você vai perceber que o próprio Stanley Orton faz questão também de afirmar que a única esperança de redenção, de restauração para toda a humanidade está na morte expiatória de Cristo, na morte de Cristo no Calvário. Como cristãos pentecostais, nós cremos que Jesus ele venceu a morte, pois ele é o Rei da glória. Nós cremos também que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós também afirmamos alguns princípios que você também pode tomar como nota, que Jesus, ele é rei por direito de nascimento, pois ele é o Filho de Deus. Ele também é rei por direito de herança, pois é descendente de Davi. Ele também é rei por direito de conquista, por haver vencido a morte. Então, a aula de hoje procura abordar essa perspectiva bíblica sobre a morte e ressurreição de Jesus. Nós cremos que Jesus está vivo. A Bíblia demonstra, então, que a obra de Cristo é extraordinária. Quando você para estudar a respeito da cristologia, que é uma doutrina bíblica que trabalha sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a morte de Cristo e também a sua ressurreição, nós descobrimos a partir dessa doutrina que Cristo é rei em relação ao universo. Ele é rei em poder. Na palma da mão de Jesus está todo o poder. Tem algumas passagens bíblicas que nós podemos destacar para você, para te dar firmeza na palavra, para você entender que ele é rei do universo. O Jesus que você serve, ele tem todo o poder na palma da sua mão. Salmos capítulo 2, versículos 6 a 8, Salmos 8, versículo 6, Mateus capítulo 20, versículos 31, 32 também, Mateus 28, versículo 18, Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos 8 e 9, Apocalipse capítulo 19, versículos 15 e 16, demonstra que Jesus é rei e é rei que tem autoridade em todo o universo. Então você para entender a respeito dessa glória de Cristo, do poder de Cristo. Jesus também é rei em relação à sua igreja que é uma igreja militante e triunfante. Quando nós falamos a respeito dessa questão da militância da igreja, não estamos nos referindo a uma posição estabelecida pela esquerda. Não é isso que queremos descrever para você. Mas quando falamos disso, estamos descrevendo que a igreja está em constante luta espiritual, enquanto a igreja permanece aqui nesse mundo. Ela milita contra o pecado e batalha para a salvação de pessoas. Esse é o nosso papel como igreja de Cristo. Então, nessa qualidade, nós entendemos que Jesus é rei da sua igreja em graça. Observe o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 11, Lucas 19, 38, João 18, 36, 37, Efésios capítulo 1, versículo 22 e Hebreus 1, 8. Então, você já tem isso na palavra que confirma especialmente o reinado e o domínio de Cristo sobre a sua igreja. Nós também entendemos que Jesus é rei em relação à sua igreja, que é triunfante. Essa igreja, além de militante, ela triunfa na batalha. Triunfa por quê? Porque quem controla essa igreja é Jesus. Então, analisar morte e ressurreição é entender que Cristo permanece vivo, está vivo, junto com a sua igreja. Então, pela palavra, nós vamos perceber que ele é o rei da glória e o rei da igreja. João 17, 24, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, 1 de Pedro
1, versículo 11 também. Então, pela palavra, nós entendemos que Jesus é Rei dos Reis, porque ele se encarnou, se fez humano, por projeto estabelecido por Deus, morreu por nós no Calvário, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou e permanece vivo. Hoje nós vamos trabalhar também contra essa visão que trabalha uma desconstrução da realidade da ressurreição. Tem pessoas que destacam que o corpo de Cristo foi roubado pelos discípulos. Outros falam que a ressurreição é um mito. Outros tentam desacreditar a verdade da palavra de Deus. Então, de forma consciente, bíblica e racional, nós vamos então demonstrar para você que há fatos que comprovam a ressurreição de Cristo. Há fatos que relatam que Jesus permanece vivo e se eu fosse você, eu não perdi a aula de hoje. E eu quero agradecer você que está sempre comigo assistindo às nossas aulas, nos ouvindo pelo Spotify ou pela Rádio Brasil FM. Muito obrigado pelo teu carinho, você que toda semana está por aqui, do outro lado me acompanhando. Essa programação é feita para você e por você também. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que sempre fazem questão de colocar nos comentários desse vídeo de onde estão me assistindo. Muito obrigado você que faz isso. Tem gente de todas as partes do Brasil aqui com a gente. Se você pode, coloca aí o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, de onde você está me acompanhando, se é daqui do Brasil ou fora do Brasil também. Desejo a vocês a paz do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos então abordar de forma muito clara a respeito desse aspecto sobre as teorias a respeito da ressurreição. Então, eu quero trabalhar com você a respeito dessas teorias a respeito da ressurreição. Algumas delas tentam distorcer, especialmente essa verdade que o cristianismo relata e defende. E hoje nós vamos trabalhar de forma consciente o porquê que nós cremos, como pentecostais, na ressurreição de Jesus. Eu creio que Jesus está vivo. Será que alguém que está me ouvindo aí ou me acompanhando pelo vídeo, pela aula de hoje também crê? Se crê, deixa teu comentário ou então deixa o teu glória a Deus em Cristo Jesus. Como primeiro ponto da lição, nós vamos então trabalhar algumas teorias a respeito da ressurreição, tá? Existem teorias negativas que tentam então trabalhar especialmente contra a nossa crença, contra a defesa do nosso credo religioso sobre a ressurreição de Jesus, que é um fato para a gente. Então, nós vamos abordar aqui no mínimo 3 teorias para que você também tenha consciência e tenha o conhecimento a respeito dessas abordagens que são desconstrutivas sobre a nossa defesa do Evangelho, que é exatamente apresentada na ressurreição de Cristo. Antes de tudo, leia uma passagem bíblica, a passagem que escolhi para que você possa guardar no teu coração, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. É muito importante você dar uma meditada nesse texto também. E eu quero destacar para você o primeiro subtópico que vai apresentar o seguinte argumento. A ressurreição aconteceu? Aqui nós encontramos então uma pergunta. Será que a ressurreição aconteceu? A ressurreição de Jesus? Vamos parar para meditar sobre isso. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, o comentarista da lição, ele levanta então esse questionamento para apresentar a defesa daquilo que nós cremos a partir do nosso credo religioso. Um detalhe, existem pessoas que levantam então questionamentos sobre a veracidade da ressurreição. E na aula de hoje nós vamos procurar defender isso biblicamente junto com você. A boa nova do Evangelho está no sacrifício de Cristo, mas também na ressurreição de Jesus, onde nós defendemos de forma muito clara que Jesus ressuscitou dos mortos e existem evidências que comprovam então essa ressurreição. Então, nosso primeiro fundamento é apresentar para você que existem evidências que comprovam a ressurreição de Jesus. Por exemplo, a nossa declaração de fé
publicada pela editora CPAD, e é importante você ter esse material em mãos, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares, destaca que nós cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Está na nossa declaração. Isso vai estar em Romanos também, capítulo 9, versículo 5, como fundamento. Cristo se fez humilde, habitando entre nós. Isso vai estar lá em João, capítulo 1, versículo 14. Isso faz parte também da nossa compreensão teológica da cristologia que defendemos. E, sendo humilde, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele foi oferecido como oferta diante de Deus. Ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício, como o escritor aos Hebreus destaca sobre essa ação de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos convidou a irmos até ele através da sua mansidão e disse, vinde a mim todos vocês, porque sou manso e humilde de coração, e em mim, no caso nele, vocês acharão descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29, vai confirmar isso. Então você vai entender que Jesus, sendo Deus de forma superior, todo-poderoso, em sua divindade se fez humano e morreu por nós. O seu sacrifício é verídico. Também cremos na sua ressurreição. Quais são os fatos que defendem, então, a ressurreição de Jesus? O testemunho dos evangelhos, já vou relatar a respeito desses testemunhos, os testemunhos de mais de 500 pessoas sendo relatado lá em 1 Coríntios capítulo 15, pelo apóstolo Paulo, também o testemunho dos próprios apóstolos, dos próprios guardas que guardavam o túmulo, que comprovam, então, como evidência a respeito da ressurreição de Cristo. Ele morreu por nós no Calvário. Então, essas evidências firmam a nossa fé. Isso também quer dizer que o cristianismo sem a ressurreição não teria fundamento. Mas, graças a Deus, ele venceu a morte, permanece vivo, está vivo e, detalhe, está ao seu lado, caminhando com você e te ajudando a enfrentar as provações e tribulações dessa vida para permanecer fiel em Cristo, em sua vontade e em seu poder. Para tentar analisar ainda mais sobre os contra-argumentos, nós vamos trabalhar agora o segundo subtópico que destaca exatamente outra pergunta. Será que a ressurreição ela é um mito? Existem pensadores que trabalham, especialmente depois do iluminismo especialmente uma composição influenciada pelo iluminismo na orientação bíblica e teórica, descrevendo muito bem que a ressurreição pode ter sido um mito. Então, nós não acreditamos nessa posição e vamos analisar isso com você agora no segundo subtópico dessa lição. Como nós já estudamos em aulas passadas, existem posicionamentos tanto do racionalismo como do iluminismo que procuram, então, desacreditar os fatos bíblicos, tá? Existem argumentos que procuram, então, desacreditar a nossa fé na palavra de Deus. Só que nós, como cristãos pentecostais, de acordo com o próprio pastor Eduardo Leandro Alves, nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. O pastor Douglas Batista também tem um texto extraordinário, que inclusive foi tema de lições passadas na classe dos adultos, sobre a supremacia das escrituras. Está disponível no site da editora CPAD, você pode adquirir esse material, onde nós defendemos que a palavra de Deus ela é demonstrada de forma poderosa a partir da sua revelação, iluminação. Nós cremos na inerrância das escrituras e nós cremos muito bem que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que nós cremos que Jesus foi entregue na mão dos pecadores, foi crucificado por nossos pecados, mas ele ressuscitou corporeamente, tá? Dentre os mortos, no terceiro dia, ascendeu aos céus, isso está na declaração de fé, onde está à direita do Pai e onde intercede por nós, e em breve voltará
para buscar e arrebatar a sua igreja. Então, nós cremos na ressurreição e na ascensão de Cristo. Isso aqui é uma doutrina bíblica que faz parte, então, do nosso fundamento. Também entendemos, cremos e ensinamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Sabe qual é o fundamento que vai dar base para isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, está escrito que Jesus apareceu aos apóstolos e, ao mesmo tempo, a mais de 500 pessoas. E essas pessoas se tornam, então, testemunhas oculares durante um período de 40 dias. Olha, ele permaneceu vivo e está vivo e foi testemunhado por 40 dias por diversas pessoas. A ressurreição corporal de Cristo, ela foi testemunhada. E a própria expressão, segundo as Escrituras, confirma então que de antemão o Antigo Testamento já afirmava que isso ia acontecer. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Então, a morte e a ressurreição de Jesus são então elementos extraordinários que distinguem então o cristianismo das demais religiões do mundo, porque o nosso fundador, ele vive. Então, se você vai para outra religião, você vai perceber que os fundadores dessa religião já partiram e não existem mais. Mas o nosso Cristo permanece vivo, junto da sua igreja, que é militante e triunfante, vencedora e está perseverando em batalhas. Nós entendemos que a morte de Cristo foi, então, uma morte vicária na cruz do Calvário, e independente do iluminismo ou racionalismo, nós cremos pela fé que Cristo está vivo e a vitória esmagadora de Jesus, nos resgatando do pecado e do domínio de Satanás, foi estabelecida pelo plano de Deus. Então, Jesus ele vence de forma poderosa a morte. A morte e ressurreição de Jesus são, então, o centro da nossa pregação. A nossa pregação do Evangelho demonstra, então, como centro a morte e ressurreição de Jesus. Nós não podemos nos esquecer da ascensão de Cristo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde Cristo foi assunto aos céus, e pela palavra nós entendemos que ele foi elevado aos céus. Lucas confirma isso lá em Lucas 24, 51, e ele está à direita do Pai até hoje. Então, os nossos argumentos pela fé já demonstram então que Cristo está vivo, ressuscitou, foi assunto aos céus, e se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque nós cremos de forma clara nesses fundamentos, de forma histórica, bíblica e de forma comprovada também. Já já eu falo para vocês a respeito dos argumentos dos evangelhos, que trazem então uma clareza sobre o aspecto da ressurreição, que demonstra então que Cristo está vivo. Glória a Deus por isso. A aula de hoje é uma aula cristocêntrica para você que está aí do outro lado. E avançando, espero estar contribuindo com você. Vamos então para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata então sobre outra pergunta. A ressurreição, ela é um fato histórico? Vamos entender isso. É um fato histórico? Dá para comprovar pela história? Claro que sim. E eu espero que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, ele destaca que o teólogo Rudolf Bultmann, ele entendia que somente pela ciência nós poderíamos então afirmar a respeito dos milagres da ressurreição corpórea de Jesus. Nós precisamos entender que o Rudolf Bultmann, ele segue uma linha da teologia liberal. A teologia liberal, ela adoece a igreja, tá? Adoece a academia e distorce o conteúdo das escrituras. Rudolf Bultmann, durante muito tempo, trabalhava em suas publicações para retirar especialmente os milagres das Escrituras, os fatos sobrenaturais, somente para trabalhar o Jesus histórico. Nós não defendemos a teologia de Rudolf Bultmann, que tenta desacreditar os milagres, tenta desacreditar os fatos sobrenaturais da pessoa de Jesus. Rudolf Bultmann dizia que os fatos sobrenaturais e os milagres foram atribuídos a Jesus pelos discípulos e muitos desses fatos eram mitos. Nós não entramos por essa linha porque essa linha segue a linha de pensamento liberal e distorce especialmente a fé. Porém, essas objeções levantadas pelos naturalistas, especialmente por aqueles que partem do iluminismo, do racionalismo e entram pelo caminho do ateísmo religioso,
são posições, então, que esfriam a fé, mas demonstramos em forma de resposta, especialmente destacando que a história comprova a ressurreição de Cristo. Os evangelhos são fatos, então, que relatam a respeito da pessoa de Jesus de forma consciente, coerente, pelos relatos dos 4 evangelistas. Também temos testemunhos das cartas, que demonstram especialmente a ressurreição de Jesus. Nós entendemos muito bem que existem teorias que procuram desacreditar a nossa fé. Por exemplo, como a teoria do desmaio. Alguns fazem questão de dizer, olha, na cruz ele desmaiou de tanto sofrimento, foi embalsamado e por isso ele se levantou o terceiro dia. Nós não cremos nessa teoria. Existe a outra linha de pensamento que procura agora defender que o corpo de Cristo foi roubado pelos próprios discípulos. Isso não aconteceu, tá? Isso faz parte, então, de uma linha de pensamento distorcida do Evangelho. Nós cremos que Cristo, ele morreu e ressuscitou, conforme está escrito em João, capítulo 20, versículos 10 a 18. Nós cremos de forma clara que a sua ressurreição aconteceu, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Nós cremos que Jesus foi testemunhado por 40 dias depois da sua ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, por mais de 500 pessoas. Então, a ressurreição, ela tem uma importância apologética muito forte na nossa fé em Jesus. Também entendemos que o cristianismo, ele é fundamentado na ressurreição. Se a ressurreição não acontecesse, o cristianismo não estaria especialmente em vigor hoje. A ressurreição aconteceu e nós entendemos que as passagens bíblicas demonstram de forma clara que ele morreu e ressuscitou depois do terceiro dia. Então nós vamos entender que os discípulos testemunham Jesus ressurreto, testemunham Jesus morto também, mas eles destacam que ele viveu de forma muito clara a partir da ressurreição e permanece vivo hoje, e nós entendemos que ele está conosco, e uma confirmação em demonstrar isso é a ação do próprio Tomé. Gente, eu louvo a Deus pela vida do discípulo Tomé. Tem muita gente que critica Tomé, mas Tomé foi um discípulo usado por Deus para tocar nas chagas de Cristo, para demonstrar que ele não era um espírito, mas ressuscitou de forma corpórea. A ação de Tomé fortalece também a nossa fé hoje, como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 39. Nós podemos também ler João capítulo 7, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Então, nós temos a ressurreição como um dos pilares da própria igreja primitiva. A igreja primitiva, ela utiliza a ressurreição como parte da sua pregação, porque é um fato histórico também. Atos capítulo 15, versículo 13, vai destacar isso. Então, nós temos fatos bíblicos históricos que comprovam a ressurreição. E esses fatos não podem ser descartados em nossa teologia, em nossa crença. Por isso, nós oramos para que Deus levante pastores, conhecedores da palavra, defensores da nossa fé, que Deus possa levantar doutores, mestres na palavra, para poder defender a causa do Evangelho. E por isso, ore também por nós, para que o Senhor nos capacite para toda semana estar por aqui, trazendo uma palavra coerente para você se fortalecer na fé, crendo que Jesus está vivo. Por isso, agora nós vamos para o segundo ponto. E eu espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, se inscreve nesse canal também, me ajude a alcançar aí mais vidas. O segundo ponto vai trabalhar agora sobre o seguinte argumento: evidências da ressurreição de Jesus. Agora eu vou listar com você quais são as evidências da ressurreição de Cristo. Pega o caderno, caneta na mão, para você entender o que a palavra diz a respeito dessas evidências. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos então trabalhar esse fato, as evidências da ressurreição de Jesus. Eu espero que você esteja gostando aí do outro lado, você que está me acompanhando, me ouvindo também, você pode deixar aqui a tua mensagem para a edificação de vidas. Não se esqueça de colocar de onde você está me assistindo. Que Deus abençoe você e se inscrever aqui no canal. Leia uma passagem bíblica que se localiza agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14,
e avance para o primeiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Nós cremos na ressurreição de Jesus e vamos trabalhar isso com você em nome do Senhor. Segundo o comentarista da lição, a própria ressurreição de Jesus é uma verdade propagada de forma fundamental nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos que relatam a respeito da ressurreição e da morte expiatória de Jesus. Conforme Severino Pedro da Silva, destacando então em seu comentário, na teologia sistemática pentecostal, ele relata que no Getsêmani, Jesus ele experimentou uma grande agonia. Então nós temos esse fator dentro da própria Escritura. Ele orou por 3 vezes, dizendo essas palavras: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, conforme está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 42 ao 44. Essa agonia demonstra então que Cristo ele enfrentou essa situação, vertendo até mesmo gotas de sangue. Jesus ele foi preso no Getsêmani depois de ter ceado com seus discípulos e ele passou por alguns julgamentos. Ele passou pelo julgamento pelo Sinédrio, por Anás e Caifás. Isso está em João capítulo 18, versículos 13 e 24, Mateus capítulo 26, versículo 57. A citação desses nomes comprova então de forma histórica, especialmente que esses líderes fizeram parte especialmente do Sinédrio na época de Jesus. Pilatos e Herodes também participaram do julgamento de Jesus. Pilatos também é citado na história e nós podemos comprovar até mesmo com o próprio Herodes. Isso está em João capítulo 18, versículos 28, Lucas capítulo 23, versículos 7 e 11. E o julgamento de Cristo é um julgamento que ele enfrenta diante desses homens para depois ser levado para o Calvário. Ele passou pelo sofrimento e a própria Bíblia faz questão de dizer que o seu sofrimento foi terrível através do açoitamento, mas ele não teve nenhum osso quebrado. Sua agonia foi terrível. E isso é citado em Salmos capítulo 22. Mas os evangelhos também comprovam o sofrimento de Jesus nas seguintes passagens de forma histórica. Mateus capítulo 27, versículos 33 a 44, deve ser considerado. Marcos capítulo 15, versículos 22 ao 32, Lucas capítulo 23, versículos 33 ao 43, João capítulo 19, versículos 17 ao 30. Essas referências, então, comprovam especialmente que esse fato aconteceu. Outro detalhe, há outras referências específicas no Novo Testamento, especialmente nos sinódicos, que prevê a morte de Jesus de forma muito clara. Observe, Marcos capítulo 8, versículos 31 ao 33, Mateus capítulo 16, versículos 21 ao 28, Marcos capítulo 9, versículos 30 a 32, Mateus capítulo 17, versículos 22 ao 23, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19, Marcos 10, 32 ao 34, Lucas capítulo 18, versículos 31 ao 34, onde Jesus disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então você vê Jesus prevendo e preparando o coração dos seus discípulos. Jesus ele enfrentou a cruz do Calvário. A cruz ela era estabelecida por 2 peças. Era um encaixe de 2 peças. A primeira peça que o prisioneiro levava sobre os seus ombros é conhecida então como patíbulo. O patíbulo era uma peça que pesava mais ou menos 60 quilos, amarrada aos ombros das pessoas que passavam pela crucificação. Então, Cristo ele leva essa peça amarrada aos seus ombros rumo ao Calvário. Nós vamos ter lá no Calvário o estirpe, que é aquela parte que fica na vertical, ou seja, em pé. No Calvário, ela é montada com o patíbulo, onde o prisioneiro é erguido na cruz. Então, nós vamos entender de forma muito clara que Jesus ele vai rumo ao Calvário, sofrendo, depois de sofrer açoites terríveis, como, por exemplo, a punição do azorrague. A punição do azorrague são, então, 39 chibatadas, onde o prisioneiro leva sobre si chibatadas romanas
E essas chibatadas romanas são chibatadas assim assombrosas, ao ponto de levantar partes da sua carne, ao ponto de deixar especialmente o prisioneiro derramando sangue diante do açoitamento. Você vai perceber nos evangelhos de forma muito clara que ele chega ao Gólgota. E lá no Gólgota, depois de crucificado, deram a Cristo vinagre. Isso está em Mateus capítulo 15, versículos 22 e 23. Melhor dizendo, Marcos capítulo 15, versículos 22 e 23. Mateus 27, 33 e 34. Os evangelhos de Marcos e Mateus relatam isso, que ele não bebeu. Nós vamos entender também que ele é crucificado e aproximadamente às 9 da manhã ele é pendurado no madeiro, e das 9 da manhã até as 3 da tarde, que é a hora nona, citada em Marcos capítulo 3, versículos 34 ao 37, ele passa por essa situação terrível, ele é julgado, zombado. Então, se você olha para a morte de Cristo, você percebe que a crucificação é algo terrível, pesado sobre a vida das pessoas, e aqueles que passavam pela crucificação geralmente não sobreviviam a esse tipo de tortura. Então, os evangelhos relatam de forma histórica que Cristo morreu. Então, não é a teoria do desmaio aqui, mas é a teoria da própria morte de Cristo. É a verdade que a própria palavra demonstra. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar agora a evidência, as evidências do evangelho. O que os evangelhos falam a respeito da própria ressurreição de Jesus? E os evangelhos são fatores históricos que comprovam a ressurreição de Jesus. O autor da lição relata então que os 4 evangelhos, de forma clara, relatam a respeito da ressurreição de Jesus, tanto os sinóticos, que são aqui Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, relatam a respeito da morte de Jesus e destacam onde Jesus foi então sepultado. O próprio texto faz questão de dizer que o corpo de Cristo foi retirado por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos, e ele foi depositado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. Então você vai perceber que a ressurreição de Cristo ela é o centro do evangelho e é comprovada pelos sinóticos também. Todos eles relatam que Cristo foi embalsamado e colocado de forma muito clara lá no túmulo, tá? E esse túmulo foi lacrado com a pedra por ordem romana. Os evangelhos confirmam isso. Quando me refiro à questão do embalsamento de Jesus, nós entendemos a partir da questão religiosa judaica que isso era realizado de forma muito clara, onde as pessoas preparavam o corpo com alguns ungüentos, cobriam com faixas e colocavam essa pessoa em um túmulo de forma muito clara, porque acreditam também na própria ressurreição como crença propagada pelo próprio judaísmo também. Observe alguns fatos. O primeiro deles são os relatos. Nós vamos perceber que há diversos relatos sendo citados aqui, os relatos da crucificação, relatos de pessoas históricas como Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, que comprovam então nos evangelhos, especialmente essa visão e compreensão de pessoas diferentes, que relatam um evento que está acontecendo, que é exatamente a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos os testemunhos dos evangelhos que comprovam perspectivas diferentes e narram, então, o mesmo evento. Esse mesmo evento, então, testemunha que Cristo, ele não é uma lenda, mas foi uma pessoa de forma física que morreu por nós no Calvário, mas também ressuscitou. Esse está no relato dos evangelhos e vale muito a pena a gente levar em consideração. Segundo, a morte de Cristo, ela é citada com uma riqueza de detalhes. Os próprios evangelhos relatam o sacrifício de Cristo no Calvário, a tortura que ele enfrentou, e isso também é um fator histórico a respeito do próprio evento da crucificação realizada pelos romanos. Então você vai perceber que a própria questão do sofrimento do corpo de Cristo, da carne de Cristo, também é um relato histórico. Também vamos ter o relato do túmulo vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia e o seu corpo não foi roubado, conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 12 ao 14, como os sacerdotes
queriam pagar para aqueles guardas, para que eles mentissem a respeito desse evento. Então, o testemunho dos guardas demonstra que Cristo ressuscitou. Também nós temos as testemunhas. Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, além dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 ao 7. Então, você vai ver, dentro da palavra, dentro dos evangelhos, a evidência da ressurreição de Jesus. E esses fatos comprovam esses fatores também. Glória a Deus, Jesus está vivo. Em terceiro lugar, nós vamos analisar como terceiro subtópico do segundo ponto agora as evidências circunstanciais. Quais são então as evidências circunstanciais sobre a ressurreição de Jesus, para a gente entender isso conforme a palavra de Deus? De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, o cerne da nossa pregação está na morte e ressurreição de Jesus. Mais uma vez voltamos a repetir isso para que você então pegue esse material junto com os teus alunos também. O significado da ressurreição de Jesus revela que ele é Senhor e Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Isso também demonstra que a sua morte aconteceu e a sua ressurreição também. Romanos 4, 25. Então, nós temos já essa evidência que aponta para a divindade de Jesus. Então, a revelação das Escrituras aponta-se, então, para a ressurreição de Jesus. Na ressurreição, nós entendemos que Jesus se revela como o supremo sumo sacerdote. Como assim? Ele é o sacrifício e ele é o oferecedor desse sacrifício, como o sacerdote fazia. Nós entendemos que Jesus morreu por nós e agora vive. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 34, Hebreus 7, 25 também. Isso significa, então, que ele está vivo, tá? E permanece vivo. Não é aquela questão dele ter ressuscitado e depois morrido. Não, ele está vivo e permanece vivo, porque entra aqui especialmente a nossa defesa da teologia da ascensão, quando Cristo é assunto aos ares. Então, nós entendemos que a própria palavra de Deus demonstra que em Cristo agora nós acreditamos nessas evidências da própria ressurreição. Então, nós temos fundamentos históricos, temos também fundamentos bíblicos, fundamentados aí no Evangelho, que comprovam a respeito da ressurreição de Jesus. Claro que também, na hora da dica de leitura, eu vou trazer para vocês aqui alguns textos que trazem uma abordagem muito interessante que te ajuda a aprofundar sobre essas evidências sobre a ressurreição de Jesus e como você, como pessoa cristã, precisa também conhecer essas evidências. Estamos trabalhando com vocês muito bem que essa ressurreição ela é verdadeira, é um fato verídico que aconteceu e nós cremos nessa ressurreição para a glória de Cristo. Temos diversos testemunhos e a ressurreição de Cristo constitui a prova de forma muito clara da certeza dessa visão da vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, 2 Coríntios 4, 14 também, João 14, 19. Então, a ressurreição de Cristo é a primícia da vida eterna que nós também, como pessoas em Cristo, receberemos a partir do arrebatamento da igreja ou da primeira ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. Vamos avançar, caminhando então para o terceiro ponto da lição. Agradeço o teu carinho, você que toda semana está aqui comigo assistindo essa aula. O terceiro ponto trata agora sobre a natureza da ressurreição de Jesus. Qual é a natureza da ressurreição de Jesus? Vamos parar para entender isso para a glória de Deus. No nosso terceiro ponto da lição, nós paramos agora para refletir sobre a natureza da ressurreição. Essa natureza de Cristo que é verídica, de forma muito especial. Tem uma passagem bíblica que você pode estar lendo com os teus alunos, que se localiza agora em Mateus capítulo 28, versículos 6 e 7. E avance para o primeiro subtópico, que trata sobre a ressurreição que é literal. Então, nós acreditamos na ressurreição literal. Ela realmente aconteceu conforme as Escrituras. Nós acreditamos na ressurreição literal de Cristo. Então, esse evento aconteceu de forma física no corpo de Cristo também. Então, Cristo não é apenas o Espírito que apareceu depois da morte. Nós não acreditamos nessa linha de pensamento não, tá?
Então, conforme o pastor Eduardo Leandro Alves, nós cremos que ele ressuscitou corporeamente também, de forma física também. Então, a aparição de Cristo apareceu no caminho de Damasco, conforme Paulo testemunha também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Não somente Paulo viu, mas outros apóstolos também vão testemunhar isso em Atos, capítulo 9, versículo 4. Você vai perceber também que isso aqui não é negociável no Evangelho. Nós cremos que, a partir dessa visão, isso é muito claro para a própria crença do Evangelho. E no Evangelho nós vamos ter, então, provas muito fiéis a respeito dessa própria ressurreição de Jesus. A passagem a respeito da ressurreição de Cristo está, então, em todo o capítulo 15, onde Paulo dedica um tempo para detalhar a respeito da ressurreição como prova-chave. Jesus é aquele que primeiro ressuscita, abrindo as portas, então, para a ressurreição da sua própria igreja. Em outras palavras, daqueles que permaneceram em Cristo, nós também vamos experimentar a vida eterna de forma muito prática. Então, Cristo já ressuscita para a eternidade. A ressurreição de Jesus provou muito bem que a morte de Cristo foi aceita em nosso lugar, como sacrifício vivo, e na ressurreição nós entendemos que Cristo morreu por todos nós. João capítulo 3, versículo 16 vai confirmar isso. Então nós entendemos que Cristo ele se levanta dos mortos a partir da divindade e na vontade do próprio Deus, como ação do Espírito Santo, permanece vivo, é eterno e é Senhor da igreja e continua então abrindo as portas para crermos nele a partir da salvação. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos também relatar os discípulos do caminho de Emaús, como também testemunhas dessa ressurreição. Como segundo subtópico da lição, nós temos então os discípulos do caminho de Emaús que testemunharam a ressurreição de Jesus de forma física também. Eles são os primeiros a testemunhar essa ressurreição depois das mulheres que encontraram o Cristo lá no túmulo vazio. Você vai perceber que os discípulos do caminho de Emaús, citado em Lucas, especialmente no seu último capítulo, versículo 13 a seguir, relatam a respeito dessa ressurreição e vão testemunhar essa ressurreição para os próprios discípulos. Eles partiram o pão com o próprio Cristo. Então, eles entendem de forma clara que a ressurreição de Cristo aconteceu de forma física também, para a glória de Deus, e isso se torna um grande testemunho como evidência dentro das Escrituras. Para fechar a aula, o último subtópico, então, trata sobre a ressurreição de Jesus, que foi ímpar. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Como terceiro e último subtópico, nós entendemos então como proposta do pastor Eduardo Leandro Alves que as escrituras sagradas afirmam a respeito da ressurreição de Jesus. Todo cristão verdadeiro tem em mente sobre essa realidade da morte, a comprovação da ressurreição de Cristo de forma corpórea, porque a nossa fé nessa ressurreição, então, estabelece então a nossa crença e o nosso credo. Se isso não acontecesse, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Então, de maneira clara, nós cremos que Jesus morreu por nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou e muito em breve retornará para arrebatar a sua igreja. Tem diversas passagens, João capítulo 10, versículos 17 e 18, Atos 13, versículos 31 ao 35, Romanos 1, 4, que afirmam então essa crença nossa sobre a ressurreição de Jesus. O próprio relato de Tomé também nas Escrituras reafirma essa ressurreição. Para concluir, o pastor Eduardo Leandro Alves destaca que Jesus ressuscitou dos mortos e ele é o cabeça da igreja e permanece vivo. Que essa palavra possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza deixa aqui teu comentário, ele me ajuda muito. Eu fico feliz quando você deixa aí tua mensagem. Se inscreve aqui no canal também. Me acompanhe pelas nossas redes sociais. No YouTube, Pastor Janderson Nascimento. No Spotify, a mesma coisa, Pastor Janderson Nascimento. Você pode me acompanhar pelo TikTok e pelo Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer de te receber nessas plataformas digitais também.
Se você desejar, o nosso material está na descrição desse vídeo. Toda terça-feira, às 18 horas, eu estou por aqui no YouTube postando aula para você. E na Rádio Brasil, a partir das 17, toda terça, trazendo essa palavra também para o teu coração. É claro que agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa te abençoar de forma extraordinária para a glória de Cristo. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Se você precisa de oração e acredita que o Senhor pode te abençoar através da oração, eu quero orar por você. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Eu te louvo, ó Deus, por tua palavra ministrada e acreditamos, Senhor, na tua ressurreição. Usa o teu servo, a tua serva que vai ministrar essa aula. Capacita o Senhor na verdade e que eles possam então, Senhor, contar essa verdade da ressurreição ao mundo. Essa, Senhor, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que falam sobre as evidências da ressurreição. O primeiro texto é do Josh McDowell, que trata sobre Jesus morto ou vivo, um texto sensacional. É uma edição das evidências da ressurreição de Jesus para jovens. Vale a pena você buscar esse material. É da editora CPAD, você encontra no site da CPAD. Tem um texto sensacional em defesa da fé do Lewis Strobel. Ele que era ateu, um jornalista, mas ele acreditou nas evidências da ressurreição e hoje serve a Deus. Da editora Vida Acadêmica, vale a pena você ter esse texto em suas mãos sobre as evidências da fé. Também do mesmo autor, Lewis Strobel, em defesa de Cristo, onde você vai ter aqui evidências sobre a própria ressurreição de Jesus, fatos que comprovam essa ressurreição. Também quero indicar o texto do Ralph, que destaca sobre examinando as evidências da editora CPAD, um texto sensacional que destaca aí as evidências da ressurreição de Jesus. Outro texto do Josh McDowell, Evidências da Ressurreição de Jesus, um texto sensacional para você que acredita na ressurreição. Todos esses materiais da editora CPAD você encontra também. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus também aponta aí para essas evidências que nós acreditamos sobre a ressurreição de Jesus. Então são materiais que você encontra no site da CPAD. Vale muito a pena para você adquirir esses materiais para crescer em Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, próxima terça-feira, onde nós vamos estar ministrando a lição de número 13. Ela vai cair no Natal, dia 24 de dezembro, e nós vamos trabalhar sobre fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Um beijo no teu coração. Até a próxima terça-feira, às 18 horas no YouTube, às 17 horas na Rádio Brasil, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.